Caríssimos e caríssimas, aqui é o Rafael Bragança de novo para conversar com vocês agora sobre Santo Agostinho. Santo Agostinho foi um pensador que viveu no norte da África por volta do século V depois de Cristo, século IV, século V depois de Cristo, e ele foi um importante intelectual cristão. O Santo Agostinho, né, ele está no rol ali dos primeiros fundadores do que seria, né, a doutrina cristã. Esse momento inicial do cristianismo, entre o século I, II e o século V, esse grande contexto é conhecido como a patrística, que é quando o cristianismo estava ainda dando seus primeiros passos. O cristianismo, à época, já vinha se tornando uma religião de massas. Ele já era, por exemplo, a religião oficial do Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Ocidente que já, por volta do século IV e V, vivia uma crise e que, enfim, não teria muita solução para ela. E que depois a gente entraria na Idade Média. O Agostinho foi o grande intelectual da patrística. O Agostinho ele vivia numa época em que outras formas de pensamento e religiosidades entravam em confronto com o pensamento cristão. Por exemplo, os maniqueístas, os gnósticos, a gente pode citar também os epicuristas, o pensamento epicurista, que era um pouco mais antigo, ele tinha ainda uma certa influência, uma visão de mundo materialista que se confrontava com o cristianismo. E é dentro desse ambiente intelectual que o Agostinho vai produzir as suas obras filosóficas. Eu queria falar um pouquinho sobre um problema específico, que é o problema do mal. Uma grande interrogação pertinente até hoje é: como é possível falarmos da existência de um Deus perfeito, como é o Deus cristão, se o mal existe no mundo? Se o mundo foi criado por Deus, então Deus teria criado o mal também? Esse é um problema, e um problema que foi colocado de forma muito dura e muito clara pelo Epicuro muitos séculos antes. Para isso ficar mais claro, para que isso fique mais claro para vocês, eu vou ler um trechinho do que o Epicuro disse. Depois eu vou apresentar a resposta do Santo Agostinho para esse problema, tá? Então vamos lá. O Epicuro disse o seguinte: Deus ou quer impedir os males e não pode, ou pode e não quer, ou não quer nem pode, ou quer e pode. Então aqui tem uma combinação, né, entre querer e poder. Deus quer ou não quer extinguir o mal, ele pode ou não pode extinguir o mal do mundo. Se quer e não pode, é impotente, o que é impossível em Deus. Se pode e não quer, é invejoso, o que do mesmo modo é contrário a Deus. Se nem quer, nem pode, é invejoso e impotente, portanto, nem sequer é Deus. Se pode e quer, o que é a única coisa compatível com o conceito de Deus, de onde provém então a existência dos males? Por que razão é que não os impede? Ele está dizendo assim: ou uma coisa ou outra. Ou o mal existe, ou Deus existe. Como o mal existe, então Deus não existe. Essa é a ideia básica que está contida aqui na reflexão do Epicuro e dos seus seguidores. Agostinho vai confrontar essa ideia. Ele vai dizer que, na verdade, o mal não existe. E aí pode parecer absurdo dizer que o mal não existe. Pode me dizer que o mal é algo evidente, irrefutável, é um fato da vida humana, da vida social. Bom, o que o Agostinho vai dizer? O Agostinho vai dizer que o mal representa o não ser. E Deus, em oposição, representa o ser. O mal, ele é a negação do ser. Ele é a negação do ser perfeito que é Deus. Por que o mal se manifestaria, então, no nosso mundo criado? Porque o nosso mundo criado, esse mundo, né, criado por Deus, ele não existe de forma tão perfeita quanto o próprio Deus.
Por quê? Porque Deus criou este mundo a partir do não ser, ou seja, a partir do nada. Então, como esse mundo não existe por si mesmo, ele depende da vontade de Deus, a gente pode dizer que o mundo material, o mundo sensível, ele tende inevitavelmente ao nada. Porque do nada ele veio, ao nada ele tende a retornar. E se a gente pegar, né, a visão cristã da história, bom, uma hora o mundo vai acabar, né? Uma hora o mundo material ele teve um início e ele vai ter um fim. Então fazia sentido para Agostinho centrar os seus argumentos nessa perspectiva. Então o mal ele é apenas a negação do ser. Um exemplo para que isso fique um pouco mais claro, né, é pensar num exemplo da visão em oposição à cegueira. A cegueira não é algo que existe em si mesmo. A cegueira ela é apenas a privação da visão. Então, em outras palavras, né, Deus existe em si mesmo e o mal seria a privação de Deus. O nada. Essa é a linha dele e a partir dessa visão faz um pouco sentido, em primeiro lugar, que o mal exista, entre muitas aspas, no mundo e que os homens sejam também capazes de escolher esse mesmo nada, escolher agir mal, voltar a sua alma, a sua existência em direção ao mal e não em direção a Deus. Porque os próprios seres humanos, eles existem, né, de uma forma intermediária entre o ser e o não ser. Em outras palavras, se o homem é alma e corpo, a alma, sendo eterna, tende a caminhar em direção a Deus e o corpo em direção ao não ser, ao nada. O corpo nasce e desaparece. A alma não desaparece, ela é eterna. Essa tensão que existe dentro da humanidade explica por que alguns homens, usando do seu livre-arbítrio, escolhem o mal. Bom, e quando os homens escolhem o bem? Os homens escolhem o bem não por sua força de vontade própria, mas porque Deus teria concedido a esses homens a graça. Então a graça é aquilo que permite ao homem agir segundo a vontade de Deus, segundo o bem perfeito, o ser perfeito. Então é curioso, né? Então, de um lado, quando o homem age mal, ele está agindo segundo os impulsos do corpo e, portanto, age em direção ao nada. Mas quando ele faz isso em direção a Deus, isso é porque Deus move esse mesmo homem em direção ao bem. Então é assim que Agostinho resolve, em poucas palavras, de forma resumida, o problema do mal no mundo que nós conhecemos. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão, dessa nossa conversa. Se cuidem.